às vezes você precisa fazer algum ajuste, surge modalidades de transporte novos, surgem os patinetes motorizados, as bicicletas, surgem as novas coisas, você precisa atualizar. Mas, como um todo, o Sérgio tem razão. A legislação de trânsito que nós temos, ela é muito boa, ela precisa ser conhecida corretamente pelos vários segmentos profissionais, pelos condutores de veículos, para que eles tenham a segurança, e aplicada pelo poder público das 3 esferas de governo, tanto federal como estadual e os municípios. E com isso a gente consegue, de algum modo, influenciar o comportamento da sociedade, os valores da sociedade. Porque se você comporta no espaço público respeitando as leis, respeitando as normas, você acaba tendo um reflexo na cidadania, você acaba tendo um reflexo em toda a sociedade. Então, e como é que você faz isso? Com educação, né? Mas não é aquela educação de, antes de punir precisa educar, não. O condutor, ele é habilitado, ele tem que, teoricamente, conhecer toda a norma de trânsito, para não cometer infração, ele sabe qual é a infração de trânsito. Mas a educação que eu digo é na formação, né, dos nichos, das situações específicas. Então, por exemplo, nós estamos falando agora há pouco, né? A pessoa, sou proprietário de um veículo. Você tem obrigações e direitos, né, de propriedade da legislação de trânsito, que você, mesmo que você não seja o condutor dele, você tem obrigações legais em cima desse veículo. Desde obrigações tributárias de pagar o IPVA, né, como obrigações administrativas de licenciar esse veículo, de indicar o condutor infrator, ou a doutora me ajuda aqui, a parte de a culpa em vigilando, né? Você não pode vigilando, você não pode deixar a chave, uma criança pegar a chave do seu veículo, entregar para alguém não habilitado, né? Então, você tem responsabilidades que o Código de Trânsito traz, que elas não são muito exploradas, elas não são muito conhecidas. Daí a necessidade de formação, reciclagem e educação permanente para essas situações específicas. Então, o ciclista, o que ele tem que fazer na via? O que ele pode, o que ele não pode? O pedestre, qual é o direito dele? Qual é a obrigação dele? O condutor de motocicleta, quem usa patinete, o condutor especializado, por exemplo, condutor de ambulância, né? Ele tem toda uma série de obrigações, né, e responsabilidades diferentes de um condutor de um veículo particular, de um automóvel particular. Então, a formação, o aprimoramento, a reciclagem sempre constante, elas são fundamentais para que você consiga reverter esse quadro, né, dessa mortandade, essa carnificina que nós temos, né, em todo o nosso país, em alguns lugares menos, que já fizeram a lição de casa, fazem, outros mais, né? Mas nós temos como reverter isso com mudança de comportamento. E mudança de comportamento, Sérgio colocou muito bem, é educação, fiscalização, reciclagem permanente e atualização da legislação ou das normas técnicas, como o Horácio colocou.